Tudo bem com vocês? Sim. Viram o tema? Tem mais gente dando agora. Todo mundo viu o tema da produção? Quem quiser já pode colocar o nome, tá? Não viram ainda? Tá lá na nossa turma no Google Sala de Aula também. Oi, professor, boa tarde. Olá, boa tarde. Pronto, já puseram o nome, né? Como tem pouquinha gente. Bom, mas aproveitar que chegou mais, eu vou refazer a pergunta. Viram a proposta de redação? O tema? De vocês foi Perspectivas e Desafios da Educação à Distância no Brasil. Olha lá, a gente já tinha até trabalhado esse tema em sala, né? Na aula aqui do dia, deixa eu ver, dia 10, a gente tinha visto isso, né? 7 dias atrás. Então, vocês estão por dentro do assunto e até foi um dos 3 temas que a gente trabalhou há uma semana, né? Não precisa chorar, não. A gente trabalhou esse tema em sala de aula. Tá? Eu coloquei essa surpresa agradável para vocês. Deixa eu ver aqui, Isabel. Olha só, já teve até um que me entregou. Pera. Não. Ah, sim, atividade. Da atividade passada só teve um que entregou. Pois foi atribuído, viu, ô Isabelle? Deixa eu ver aqui se teve algum problema aqui no seu. Deixa eu ver. Maria Isabelle. Maria Isabelle. Maria Isabelle Ferreira de Araújo. Sim, a sua tá lá também, viu? Foi atribuído para você também. Como assim o tema pior? A gente viu esse tema em sala. Seria pior se eu tivesse colocado um tema que a gente não viu. A gente trabalhou 3 temas na aula passada. Por sinal, só uma pessoa me devolveu, né, que foi a Beatriz. Só ela devolveu a atividade. E a gente viu esse tema em sala de aula, tá certo? Então, melhor do que isso, só se eu deixasse a redação, se eu mandasse a redação praticamente pronta, porque o tema foi visto em sala. Foi um tema que eu coloquei, que a gente conversou bastante sobre isso. Tem até textos motivadores sobre esse tema lá no documento que eu coloquei dia 10. Não tá bom, não, pessoal? Não? Vão ficar calados, em silêncio? Bom, vamos para a aula de hoje. Para hoje, opa, não era mesmo que eu queria fazer. Pronto. Para hoje, eu separei o seguinte. Tá vendo? Eu separei 3 redações, outros 3 temas, sendo que um deles tem a ver com a educação também. Só que nesse caso aqui eu já vou até facilitar bastante para vocês, tá certo? Nossa próxima aula de produção é na quinta-feira, e essa atividade vai ficar para quinta-feira, né? Então vocês já vão ter relaxado bastante, porque já vai ter sido entregue essa prova desse final de semana, né? Lembrando, vocês têm até segunda-feira para me enviarem, tá bem? Dá para fazer aí um parágrafo por dia, tranquilo, né? Lembrando, se fosse presencial, vocês iam ter 4 horas apenas, e não ia ter
esse rapazinho, né, o telefone, para fazer pesquisa. Era só os seus conhecimentos e os textos motivadores. Então, está relativamente maravilhoso para fazer essa prova, certo? Estão em condições que, se não fosse a pandemia, isso seria inimaginável, de ser tão bom fazer uma redação desse jeito. Só lembrando, porque teve muita gente que veio me perguntar essas coisas, embora as orientações estivessem no Google Sala de Aula. Caneta preta, tá certo? Por gentileza. E na hora que você tirar a foto, evite usar o flash, tá bem? Porque ele ofusca lá no meio da folha e fica difícil de enxergar. Não é nem que eu seja tão cego assim, é porque realmente ele ofusca as palavras, né? O branco do papel, a luz branca do flash e por aí vai. Tá? E no mais de orientação que tem para ser dito é isso, né? O resto está tudo lá. Número de linhas mínimas, parágrafos, fase de caneta e o prazo. Do resto, eu tenho certeza que vocês estão carecas de saber como que se faz uma redação. Bom, sobre a atividade de hoje, como eu ia falando, né? Aproveitar que chegou até mais gente. Quem foi que chegou? Carolina Lima. Eu separei 3 redações já feitas, tá certo? Hoje. E eu vou passar apenas metade da abençoada, tá certo? Só metade. Estava até pensando em não colocar essa atividade nesse final de semana, mas a nossa próxima aula já é na quinta, né? Quinta para sexta. Não vai dar para vocês fazerem essa atividade aqui. Bom, eu vou colocar metade dessas redações, tá certo? Olha só qual que é o jogo aqui, qual que é o objetivo do professor, o objetivo da aula, aliás. As redações que eu vou pôr são redações que obtiveram... Não. Calma, calminha, não tenho que enlouquecer. O que é que a gente tem para fazer até agora, Isabelle? Um final de semana para fazer uma redação. Das outras disciplinas eu não sei, mas da minha tá pouquinha coisa, né? Não é verdade? É só uma atividade que a gente tem para me entregar na segunda-feira. Só um texto. E sobre esse texto, nós já trabalhamos ele em outra aula. É como se eu estivesse aproveitando outra aula para uma prova. A gente trabalhou esse tema em sala. Caroline Lima, você viu o tema de redação? Acho que ela deve estar almoçando. Ainda não vi, não, professor. Pronto, o tema de redação que eu pus é o seguinte. Eu até esqueço de tanto tema que tem para... Tanta coisa que tem para eu ver. Perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Lembra que a gente trabalhou esse tema há uma semana? Lembro. Pronto. É esse tema que a gente vai utilizar aqui. Só que a gente usou esse tema, né? Eu dei esse tema e mais 2, né? Na aula passada. Olha só como eu estou facilitando as coisas aqui. Então, é um tema que a gente já viu, certo? A gente discutiu esse tema em sala de aula. Tanto eu li textos motivadores, né? Um texto, aliás, para não ser exagerado, eu li um texto e coloquei esse texto lá no Google Sala de Aula. Essa postagem, pessoal, é a atividade do dia 10, tá certo? Atividade do dia 10 aqui. Que depois teve outra atividade, tá vendo? Não, depois a única atividade que teve depois foi a atividade que eu passei hoje. Bom, é que a gente não teve aula ontem, né? Então, a atividade que tem simulado de produção, embaixo dela tem uma atividade que tem até um texto motivador sobre esse tema, tá certo? Até assim que eu saiba. Envia até as 5 horas, tá bem? Quem já for enviando, eu já vou corrigindo.
Eu recebo até 5 horas de segunda-feira valendo nota 10, tá certo? Se você tiver algum problema com a internet ou coisa do gênero, você me avise que, mesmo que você envie depois, eu mantenho 0 a 10, tá certo? Agora sim, só para a gente entrar na aula de hoje de vez. O tema é um tema que nós já vimos, tá certo? Nós já discutimos sobre ele, tem material sobre ele no Google Sala de Aula, e você vai ter por volta de 80 horas, né? 3 dias e pouquinho, e pode ser pesquisada, claro, vai fazer em casa, né? Então, dá aí para fazer uma média de um parágrafo por dia, né? Você faz um hoje, um sábado, um domingo, pode, o mínimo é 3, domingo sua prova já está pronta, né? Ou então faz os 4 parágrafos, quarto parágrafo na segunda, prova pronta, né? Dá para fazer tranquilo, né? Isso dizendo que tem as outras atividades, né? Faz um pouquinho de produção e vai fazer matemática, ciências, inglês, sei mais lá o que, as outras atividades. Com relação à atividade de hoje, eu quero que vocês tenham o melhor contato possível, de uma maneira bem didática, com a redação nota 1000. Nota 1000 mesmo, eu estou falando do Enem, tá bem? É coisa muito complicada, são textos de uma qualidade científica excepcional. Não imaginem palavras absurdas, períodos com 1 milhão de vírgulas. Não é nada disso. Uma prova nota 1000 é uma prova bem acentuada, bem estruturada, bem pontuada, com palavras do nosso dia a dia mesmo. Na linguagem formal, na linguagem de disseminação da ciência. É só isso. O que é que a gente vai fazer? Eu vou passar 3 redações aqui. Não são 3 redações para vocês fazerem, tá certo? Eu vou pegar uma redação inteira e eu vou cortá-la ao meio. Você vai ver o tema, você vai ler até a metade, ou seja, até mais ou menos o segundo parágrafo, e você vai continuar a ideia, se aproximando ao máximo da ideia do tema, não da ideia do autor. Porque se aquela nota é uma nota 1000, a gente já sabe que a ideia é muito boa, né? Então, você vai aproximar a sua tese com o tema. Entendeu o que é que tem que fazer? É uma redação nota 1000, que você vai completá-la. Ela não foi feita pela metade. Eu que vou fazer isso. Vocês entenderam? Não? Bom. Seguinte, Yasmin. Lembra da tua professora? Vou ter que sair. Tá bem, Isabel, tá bem. Lembra da sua redação, Yasmin, que você fez, mandou para mim? Agora imagina se ela chegasse na sua mão pela metade. Você fez 4 parágrafos, só que agora você só vai ver 2 parágrafos, os 2 primeiros. Você vai ver o tema, né? Por exemplo, o tema de redação de 2017, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Você vai ler o primeiro parágrafo, por exemplo, no convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade, o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil. Só dar um zoom aqui. Com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Segundo parágrafo. Sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio ou superior. Passa a mão aqui. Visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adaptada a esses indivíduos, como intérpretes da Libra
durante as aulas. Tal panorama representa a violação da Constituição Federal de 1988 e do Estado da pessoa, aliás, do Estado da pessoa com deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantem a efetiva inclusão de surdos na educação. Pronto. Daqui para frente é contigo. É você quem continua. Lembrando, essa é uma redação de nota 1000, olha só. Esses 2 parágrafos aqui, né, fazendo uma divisão bem grosseira, já tem 500 pontos. Viu como a pessoa... Não era um português, nossa senhora, que português sensacional. Não, não era um português absurdamente rebuscado, com a linguagem jurídica, que, meu Deus do céu, eu nunca vi essas palavras na minha vida. Não, talvez 1 ou 2 palavras vocês estejam se perguntando o que é. Mas, de resto, não é nada complicado. Ou é? Podem colocar aqui no chat, se for complicado ou não, tá certo? Porque eu tenho várias opções de redação aqui. Mas eu optei por pegar as notas 1000 mesmo. Ah, professor, por que é que você fez isso? Não vai complicar a nossa cabeça? Não é um peso psicológico? Não, não, não. Não vai não, porque vocês vão ver que uma nota 1000, ou no nosso caso, uma redação de nota 10, não é coisa de outro planeta. Stephanie, é o seguinte, retomar a aula bem rapidinho. Eu estava explicando, aliás, sobre como vai ser a nossa atividade dessa aula de hoje, tá certo? Estava dizendo que o tema da nossa redação já se encontra no Google Sala de Aula, e que, por sinal, é um tema que a gente já trabalhou na aula passada, do dia 10, sexta-feira passada, tá certo? E é Perspectivas e Desafios da Educação à Distância no Brasil. Esse é o nosso tema. Você lembra que a gente viu, a gente leu, a gente discutiu, a gente debateu? Pronto, tá lá. Sobre a aula de hoje, eu estou dizendo que o que não é complicado é fazer uma boa redação. A atividade de hoje será nada mais, nada menos do que completar redações nota 1000. E no final a gente vai comparar a redação original com a redação que vocês completaram. E a gente vê como vocês se aproximam de uma nota 1000 no ensino médio. Olha só, esse é o preparo, é o objetivo maior dessa disciplina, que vocês atinjam um absurdo resultado satisfatório de uma redação do Enem. E eu estava lendo aqui eu li metade de uma redação, Stephanie. E o pessoal aqui viu que não é complicado. A Yasmin achou mais ou menos, mas eu ainda acho que não é. Vamos ver a segunda redação. Essa daqui já é a primeira, tá bem? De 2017. A segunda redação é de 2016. Em 2016, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa. Novamente, a redação aqui, geralmente todos vão ter 4 parágrafos. Eu vou dar 2 parágrafos para vocês, os 2 primeiros. E vocês vão completar os outros 2 parágrafos com a tese de vocês, alinhada com o tema, mais alinhada com o tema do que com a ideia inicial, tá certo? Mas, claro, mantendo uma coesão, mantendo um ligamento da argumentação, tá certo? Essa é a atividade de hoje, eu acredito que é a atividade mais suave que eu já passei de redação para vocês. Porque o texto já está vindo, ó, 50% feito, e você não vai ter que quebrar muito a cabeça para fazer a ideia inicial, né? Sem falar que isso é para a próxima quinta-feira, hoje é 17. Essa atividade aqui é para o dia 23. Vocês já vão ter até entregue a redação de hoje, né? Que vocês vão ter o final de semana para fazer. Vamos lá. Começando a
Segunda redação. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. É mais fácil, abre aspas, tá? É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito, fecha aspas. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado no Brasil. Deve ser erradicado do Brasil. Segundo parágrafo. Desde a colonização, o país sofre com as imposições religiosas. Os padres jesuítas eram trazidos pelos portugueses para catequizar os índios, e a religião que os nativos seguiam, a exaltação da natureza, era suprimida. Além disso, a população africana, que foi trazida como escrava, também enfrentou fortes repressões ao tentar utilizar sua religião como forma de manutenção cultural. É relevante notar que, ainda hoje, as religiões afro-brasileiras são os maiores alvos de discriminação, com episódios de violência física e moral veiculados pela mídia com grande frequência. Daqui para frente é com você. Tá vendo? Estão vendo só? Isso aqui, pessoal, essa redação foi corrigida por, no mínimo, 3 pessoas, certo? 3 pessoas formadas, fazem parte do comitê de avaliadores de redação do Enem. E os 3 chegaram a um consenso de que essa redação merece uma nota 1000. É esse tipo de redação aqui que recebe uma nota 1000, professor? É isso mesmo. Não é coisa de outro planeta, não. Tá vendo só? Não é difícil, pessoal. Não se subestimem, não se coloquem para baixo. É uma prova como essa que recebe uma nota 1000. Bem estruturada, bem escrita, bem pontuada, bem acentuada, dentro do tema. Pronto. Proposta de intervenção tem lá no final. Ótimo. É isso que a prova quer da gente. É isso que eu quero de vocês. É só isso, tá bem? Não precisa pensar que você não consegue fazer uma prova dessa, porque todo mundo consegue, tá certo? Viu como é fácil? Tem alguém aqui que achou difícil fazer uma prova dessa aqui? Vamos lá, eu quero conversar com vocês mesmo, eu quero que vocês ponham aqui no chat. É muito sofisticado uma prova dessa, muito sofisticada, aliás, a linguagem está rebuscada? Não é uma linguagem do nosso dia a dia mesmo? Pessoal, cadê vocês? Tá todo mundo almoçando? Então, me responda. É complicado? Vai dar um pânico? Tá em pânico, Carolina? Mas não. O professor sempre fica assim, eu fico nervosa, aí do nada dá vontade de chorar, só que eu não choro. Aí, não sei, dá uma tremedeira, começa a pensar em tudo. É triste. Crise de ansiedade, é? Eu acho que sim. Mas, tipo, isso acontece com redação. Tipo, qualquer ano da vida. Estou me sentindo malvado agora. Quê? Estou me sentindo até malvado. Não, professor, não é nem com o professor, é com qualquer outro professor. Ano passado, ano retrasado também era assim, eu não sei porquê, mas dá um medo. Qualquer matéria também de literatura ou ética, quando eu te passo a redação pra fazer textos. Sou igual a Carol. No dia que eu fui tirar a foto para poder mandar pro professor, eu tirei umas 20 a 30 fotos porque a minha mão tava tremendo muito. Também, viu? Aqui veio tremida também. Teve muita foto tremida, sabe?
É porque eu sempre acho que não é o suficiente as minhas palavras na redação. Mas olha só, tá vendo como essas duas aqui que eu li até agora são redações que receberam nota 1000. E olha só a linguagem, pessoal. Até mesmo vocês aqui, em algumas redações, usaram uma linguagem até mais sofisticada. E olha só como esse pessoal foi até um pouco mais simples, né? É só fazer redação, é aquelas competências que eu adaptei para vocês dentro do tema com proposta de intervenção. Pronto, só isso. Tá certo? Não seja pessoal, tá? Não use pronomes ou verbos em primeira pessoa. E é só isso. É lá no diário, tá bem? Aquela explicação que o Roberto deu, mas eu ainda não tenho as notas de vocês ainda, tá bem? Ainda não. Por isso que só vai ter o simulado de aquele que a gente fez. Desse agora eu ainda não tenho, tá certo? Bom, a gente viu 2017, 2016. Vamos ver uma de 2018. Essa daqui é um pouquinho mesmo, sabe assim, R$ 1 mais complicada do que as outras. Essa daqui, realmente a pessoa, na verdade, nesse caso aqui, eu não daria um 1000, não, porque ela extrapolou demais os limites da simplicidade que eu pediria e fez muitas citações, né? Citação também tem um certo limite. Bom, vamos lá. O tema de 2018, vocês vão concordar que esse daqui foi um pouco mais complicado. Foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Já abriu com a citação, né? Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem com a manipulação oriunda do do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Segundo parágrafo. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta esse pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolher impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Esse daqui será o terceiro tema. Ele está um pouquinho mais sofisticado com relação à linguagem? Sim, está. Tenho que fazer os três, professor? Não. Escolhe um, completa a redação e manda para mim. O exercício é que você tenha contato com a redação de nota 1000, que você perceba que ela não é lá essas coisas divinas que muito se prega por aí, principalmente em alguns cursinhos. Basicamente é o trabalho que a gente desenvolve aqui mesmo, certo? Não é coisa de outro planeta, não está longe do alcance de vocês, em hipótese alguma. Não é à toa que algumas pessoas
Sim, receberam 10 e outros se aproximaram bastante, com 9 e com 9,5. Não é difícil, não é coisa de outro planeta. Se as provas de vocês fossem analisadas no Enem, a nota seria bem próxima daquilo que eu coloquei. Por que bem próxima? Porque teríamos 3 avaliadores, né? Talvez pudesse haver uma discrepância, um querendo dar 700 e talvez outro querendo dar 880. Opa, aí tem alguma coisa errada, né? Aí entra um quarto avaliador para tentar amenizar essa discrepância, né? Esse desbalanceamento. Mas eu tenho certeza que quem tirou um 10 ia tirar um 1.000, sim. Porque eu, pelo menos, esses olhinhos aqui, não identificaram um erro de português numa prova 1.000 desse colégio. Na prova 10, aliás. E para o oitavo e para o nono ano eu avaliei com bastante rigor. Tá difícil, pessoal? Isso aqui vai até ajudar vocês, né, a não ficarem se soltando demais. Meu Deus, minha redação não está boa. O que é uma redação nota 1.000? Você olha para esse exercício de hoje e você vê. Rapaz, se isso aqui é uma prova nota 1.000, a minha aqui também vai ser. O professor vai gostar. É isso que eu quero que você imagine. Que você tire esse peso enorme da redação da cabecinha de vocês. Não é coisa de outro planeta, não é bicho de 7 cabeças. É só isso aqui, ó. Eu li 50% de 3 redações nota 1.000 de anos diferentes, de temas diferentes. Todas mantendo ali mais ou menos o mesmo padrão. Se errar, passa um tracinho, ó. Finge que nada aconteceu e continua. Ah, mas eu errei uma frase inteira. Passa um traço na frase inteira. Não, mas eu errei um parágrafo inteiro. Passa um traço no parágrafo inteiro. Conteúdo? Ah, não, é muito difícil, ô Carolinha, de uma prova, a menos que seja de propósito, tá? A menos que seja de propósito. É muito difícil a pessoa sair do tema, assim, sabe? Ela fazendo um rascunho, ela tendo textos motivadores, ela tendo fonte de pesquisa. É muito difícil que você perca, né, esses 200 pontos, ou no nosso caso, esses 2 pontos, se você fugir do tema, porque é difícil demais, acredite. Ninguém corrige uma redação, isso eu estou falando do Enem mesmo, tá? Ninguém olha para essas provas e vê assim, na primeira palavra já passa um X e joga fora. Não, 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 não. E também não olha assim, primeiro erro de português, eita, esse daqui não sabe escrever. Passa um X e joga fora. Não é assim. Ela é analisada com calma, lida bastante vezes. É por isso que a prova é entregue a nota, sei lá, 3 meses, né? Depois. 3 meses depois, porque além de serem muitas provas, milhões, é claro, é um processo cauteloso. Não é à toa que eu demorei uma semana para mandar as provas de todo mundo. Eu não corrigi olhando assim, eu não vou com a cara desse daqui. Toma um 7 aí. Claro que não. Eu corrigi com muita calma. E como eu falei, vocês aqui do oitavo e do nono só precisaram que eu fosse objetivo. Não precisaram da minha compreensão. A nota que vocês tiraram não tem a mãozinha do professor ali. Esse aluno vai tirar um 6, mas eu vou dar o 7 para ele. Não, não, não. Se você tem um 8, é porque você mereceu, tá bom? Se você tem um 9, acredite, foi porque você mereceu mesmo, tá bem? Não precisa ter medo dessa prova. Ela é só isso. Você viu? Eu coloquei aqui na mão de vocês aqui, aliás, quando a aula encerrar, eu vou colocar 3 redações nota 1.000. Você olhe para ela e veja. Você tem essa capacidade, tá bom? Não é coisa de outro planeta. Se você tiver medo, aí sim você não vai fazer nada, tá certo? Porque você vai sempre, por mais maravilhosa que esteja a sua redação, você vai pensar, ainda não é o suficiente. Não é esse pensamento que eu quero de vocês, tá? Minha disciplina não é para ser do terror, ela é para ser do valor, porque ela vai ter muito valor no ensino médio, na faculdade, seja lá onde for, tá certo?
Bom, então, nossa aula hoje foi rapidinho, né? Uns 3 minutos, né? Só para ficar bem claro, só para a gente resumir, né? Até teria alguns comentários para fazer, mas vamos lá. O que essas redações têm em comum, pessoal? Apresentam escrita formal, né? Compreendem bem a proposta de redação, os parágrafos iniciais apresentam tese, os intermediários apresentam argumentos, e os parágrafos finais expõem propostas de intervenção. Pronto, só isso. É a terceira competência, né? Defenderam seus pontos de vista. Né? A quarta competência, né? Ó, o quarto aspecto em comum, eles demonstram conhecimento linguístico, né? Conhecimento de mecanismos linguísticos. Eles apresentam os argumentos, as informações, aliás, de forma bem estruturada. E a quinta competência, óbvio, todo mundo, né, embora não tenha lido, porque quem vai fazer isso é você, apresenta proposta de intervenção. Lembrando, proposta de intervenção que dê para executar, tá certo? Por exemplo, eu acho que eu já usei esse exemplo com vocês. Se o tema for problemas, não, deixa eu ver. Pobreza no Brasil. Esse é o tema. Qual vai ser a proposta de intervenção? Dar dinheiro para os pobres. Sério? Claro que essa não é, aliás, a solução, né? Não há em nenhuma imaginação a hipótese de isso acontecer, né? Claro, você também não deve imaginar o seguinte: o governo Lula não vai fazer essa proposta de intervenção, ou o governo Bolsonaro não vai fazer essa proposta de intervenção. Desde que seja uma proposta viável, ou seja, que dê para fazer, não interessa se o governo vai ou não fazer, tá certo? Mas não pode ser uma proposta impossível. Tá bem? Bom, queridos e queridas, meus amores e minhas amoras, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na quarta aula com história, tá bem? Um abraço e até já já. Ah, nenhuma dúvida, né? Se tiver, fiquem à vontade para perguntar. Ou então vocês podem até perguntar na próxima aula, já que essa aqui acabou. Até mais, pessoal. Olha, Maria. Oi, Guilherme. Não sei nem como eu faço essa redação. Que? Eu já terminei a minha. Já peguei até a Solha hoje. Daqui a pouco eu vou passar pra Solha. Eu, hein? Que é a proatividade. Nossa.